Graça e paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Deise Kelly. Estamos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Estamos aqui com o intuito de crescermos na oração. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Deus tem falado no seu coração? Compartilha esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, para que Deus também ministre o coração dessas pessoas. Essa semana estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. A mulher tem alcançado lugares bem difíceis, o que era inimagináveis há muitos anos atrás. E o slogan, acho que tem feito da mulher, a mulher ela pode assumir todos os lugares, ela pode fazer o que ela quiser. Em parte isso é verdade. A mulher ela pode trabalhar no exército, a mulher ela pode ser juíza, delegada. E louvado seja Deus que Deus permitiu isso para nós mulheres. Mas a mensagem de hoje é para mim, para você, que independente de sexo, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, tem momentos que a gente se sente tão pequeno, a gente se sente incapaz de fazer certas coisas. Da mesma coisa, o nosso gigante. Ele estava diante de uma dificuldade, ele sozinho não conseguia, mas o seu coração queimava por uma missão. O gigante de hoje é Neemias. Neemias, ele não estava na sua terra, Jerusalém. Ele era copeiro de um rei que era longe das suas terras. Só que ele ardia no coração saber como é que estava. E seu irmão veio de Jerusalém e contou a sua história, contou como é que estava Jerusalém. E falou para ele assim: Neemias, Jerusalém não está bem, os muros continuam em ruínas e as portas totalmente quebradas e queimadas. Uma cidade sem os muros edificados naquela época significava falta total de proteção. Qualquer um poderia entrar e saquear. As portas que representavam a entrada e a saída das pessoas era a mesma coisa, sem contar que Israel, a sua história de justiça se acontecia nos portões de Jerusalém, nos portões da cidade. Não tinha os grandes tribunais, não. O julgamento acontecia nos portões. Então, se não tinha portão, não tinha julgamento. Se não tinha julgamento, era total bagunça. Se não tem o judiciário, é total bagunça. E aquilo queimou no coração de Neemias. Ele era copeiro de um rei, de um outro lugar, e a cidade dele estava totalmente desamparada. Ele não tinha condições de construir os muros, de reedificar as portas. Primeiro, que ele estava em lugar totalmente afastado de onde ele precisava estar. Segundo, ele era copeiro, ele não era engenheiro, ele não era construtor. E ele não tinha condições de reedificar os muros. Amados, quantas vezes a gente recebe notícias de uma situação, ou não recebe notícias, está aos nossos olhos, no nosso lar está sendo destruído, coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente não consegue. A gente diz assim, mas eu não sou formada nisso. Ou eu não tenho força física para fazer tal situação, para cumprir. Eu não tenho instrução suficiente para fazer, para falar. Foi o que aconteceu com Neemias. E qual foi o segredo desse gigante? Ele orou e jejuou diante de Deus. Essa passagem está em Neemias 1, 4. Quando ele recebe a notícia de como estava a cidade dos seus pais, a sua Jerusalém, a cidade amada, ao seu país, né? Ele diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aleluia. Nós também estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país da doença, coronavírus, do Covid, que já é um estado caótico. E a gente também tem o lado da política. A gente não tem condições
de mudar a mente das pessoas, a gente não tem condições de modificar a economia do país. Muitas pessoas dentro de casa passando necessidades, falta de emprego. Muitas mulheres que são abandonadas pelos seus maridos, tendo que cuidar da sua família, sustentar sua casa, sair para trabalhar e queima no coração a educação dos seus filhos. Como vou educar, Senhor? Eu não estou em casa porque eu preciso trabalhar. E quando eu estou em casa, eu ainda tenho outros serviços porque o dinheiro que eu recebo não consigo pagar as contas. Amados, muitas são as lutas, muitas. Mas como aconteceu com Neemias, chora. É duro? É duro. Mas a gente vai fazer o quê? Chora, chora diante do Senhor. Porque Ele vai dar estratégia, Ele vai te ouvir, Ele vai iluminar sua mente, Ele vai te mostrar o caminho, que foi o que aconteceu com Neemias. No momento oportuno, o rei abriu a porta para ele e ele aproveitou essa porta do rei e ele foi até Jerusalém. Só que quando a oportunidade bateu na sua porta, ele já estava com todos os planos arquitetado na sua cabeça, mas tudo isso veio em consequência de oração, onde Deus moveu o coração do rei e a oportunidade que Neemias já veio com tudo arquitetado. Quantas vezes a gente vai orar ao Senhor, a gente nem sabe o que pedir, a gente não sabe nem o que fazer. Se você está nessa situação, se você não sabe nem o que fazer para melhorar a sua situação, para melhorar, pede sabedoria ao Senhor. Senhor, olha aqui, ó, a minha casa, a minha família, eu tenho parentes, eu estou num estado, eu tenho parentes que estão em outro lugar, em outro país, em outros estados, e eu não tenho condições, porque eu estou presa aqui no emprego, e se eu pudesse, eu ia lá. E começa a fazer estratégias com o Senhor, começa a planejar, começa a jejuar, gente. Porque a oração, ela tem muito poder diante de Deus, né, gente? Quando a gente entra nesse hábito de orar, a gente vai ver como Deus move as montanhas. Agora você associa isso ao jejum, você se sacrifica um pouco diante do Senhor, de humilhar o seu corpo e falar, Senhor, eu preciso do Senhor muito mais do que os alimentos. Amados, Deus vai agir no momento oportuno. Neemias, ele passou um período orando até que a porta aparecesse para ele. Não desanima. Talvez você esteja me ouvindo e você vai falar assim, Deise, eu já fiz tanta coisa, eu já orei, já jejuei, mas eu estou passando por tanta dificuldade e a minha fé esmoreceu. Amado, não aqueça seu coração novamente. Peça ao Espírito Santo para trazer a fé que você não tem. Porque é Ele, é Deus quem vai te salvar, é Deus que vai te sustentar. E Ele vai abrir uma porta que você nem imagina. Não desanima. Você não é qualificado, como Neemias não era qualificado para poder cumprir aquela missão, mas o Senhor nos qualifica. Ele é Deus, gente. Ele criou o universo, criou todas as coisas. Ele vai nos capacitando. Ele usa vasos humildes, como a gente, eu e você, Deus usa. A gente se acha tão pequeno, né? Porque na verdade a gente é pequeno, mas o nosso Deus, ele é grande. Então, amados, se você já fez e não aconteceu, persevere em oração. Não desanima, porque a porta vai se abrir. Você acredita? Eu acredito. Então, Deus tocou no seu coração novamente? Manda essa mensagem para algumas pessoas que você acredita que estão passando por momentos difíceis e precisam ouvir. Porque nós estamos vivendo um momento tão triste no nosso país. E nós precisamos orar mais. Deus pode curar a economia do nosso país. Deus pode levantar o nosso país novamente. Então vamos orar mais, jejuar mais por todos, pelo nosso país, porque Neemias também, ele não orou por ele próprio. Ele orou pela sua terra natal. E assim a gente precisa orar também pela nossa terra, pelo nosso país, para que essa doença vá embora, para que as pessoas possam viver em paz, viver tranquila. Não só hoje a gente vive com esse problema da economia e é problema do Covid, mas aqui no Rio de Janeiro, gente, é um problema também da violência. Que Deus também traga paz, que a violência cesse, a gente precisa orar. Parece impossível? Para Neemias também parecia impossível, mas a obra foi concluída. Então, aos nossos olhos pode parecer impossível, mas para Deus não é. Então, vamos orar mais, jejuar e pedir sabedoria e portas abertas ao Senhor, para que possamos
reedificar, construir aquilo que o Senhor deseja. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês, amados.